10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom dia, mais um dia juntos, mais um dia de propósito. Hoje é 19 de novembro, 19 de novembro, sexta-feira. É o sexto dia também do nosso propósito, do nosso jejum, e que Deus possa continuar te dando força, Deus possa continuar te ajudando a ficar firme no propósito que Deus tem para a nossa vida. Acredito que esse é um tempo extraordinário, um tempo maravilhoso, no qual nós precisamos ter compromisso, compromisso com o Senhor, compromisso com o nosso compromisso, compromisso com o nosso compromisso. Aquilo que nós dizemos de fazer, colocamos em nosso coração, é necessário levá-lo até o fim, mesmo nas dificuldades. Gostaria, antes de tudo, orar para você. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque chegamos na sexta-feira, no sexto dia do nosso propósito. Tenho certeza que o melhor de Deus ainda está por vir desse propósito. Acredito que grandes coisas Deus tem para nós. Acredito que Deus deseja, através desses dias de consagração, de jejum, provocar uma metanoia na nossa vida, uma transformação radical da nossa mente, dos nossos pensamentos. Nos ajuda, Senhor, a vencer as batalhas, nos ajuda a vencer, Senhor, a dificuldade e alcançar aquilo que o Senhor deseja que nós alcançamos. E seja conosco durante esse dia todo, nos guarda e nos protege. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A linha que o Espírito Santo tem me dado durante esses dias todos, desde que nós começamos o nosso propósito, é uma linha de conselhos, de dicas sobre como mudar a nossa mente, como mudar os nossos pensamentos e como trabalhar nós mesmos para que nós possamos ter mais sucesso na vida. Eu costumo dizer algo que, como pastor, parece uma heresia quase, parece algo que vai contra a lógica religiosa, mas eu acredito firmemente nisso. Acredito que a nossa vida é muito mais natural do que espiritual. E quero te explicar o que eu quero dizer com isso. Nós não vivemos no céu, nós vivemos na terra. E vivendo na terra, nós precisamos tomar atitudes que nos deixam viver bem na terra. Um dia nós viveremos no céu e não teremos mais do que nos preocupar. O nosso dia todo será envolvido com adoração, com louvor. O nosso dia todo será envolvido com a glória de Deus, com o favor dEle, com o amor dEle. Estaremos para todo sempre reunidos no céu, celebrando o Cordeiro de Deus. Mas até então, até aquele momento, nós somos envolvidos com coisas muito mais materiais, com coisas muito mais sujas às vezes. E sabe, quando você é envolvido com coisas sujas, há uma preocupação, aquela de não se sujar. No céu você não vai ter esse problema. No céu você não vai ter problema de se sujar, porque você já vai estar santo totalmente. Agora, eu e você estamos num caminho chamado santificação, e chegaremos lá, em nome de Jesus. Nós vamos chegar no céu, e quando estaremos no céu, seremos perfeitos, porque totalmente justificados, totalmente remidos. Hoje nós estamos nesse processo de lavagem. Alguém fala de purgatório, mas na verdade a Bíblia fala de céu e inferno. E se nós deveríamos definir um purgatório, ou seja, o lugar no qual nós nos preparamos para ir no céu, é esta vida que nós estamos vivendo. Essa vida que nós estamos vivendo é um preparo para que nós possamos viver no céu para sempre. Mas repito, eu espero
que eu tenha sido bastante claro, saindo um pouco da heresia, em te dizer que a tua vida e a minha vida é muito mais material, ou seja, feita de escolhas práticas, de escolhas racionais, para que nós possamos viver de uma forma digna do Evangelho, sim, que nós pregamos e acreditamos. E muitas vezes vêm pensamentos na nossa mente que tendem a nos parar, que tendem a nos fazer desistir, dizendo: será que vale a pena eu fazer tudo isso? Será que vale a pena eu viver de uma certa maneira? E sabe, acredito e te digo, vale a pena. Vale a pena sim. Você ter uma mente diferente, uma conduta diferente. Vale a pena sim andar na contracorrente daquilo que o mundo anda. Bom, gostaria de falar nessa noite, nessa manhã, de alguns pensamentos que você precisa tomar para si mesmo, adotar para a sua mente, para que você possa repeti-los mesmo diante do contrário evidente. Primeiro pensamento: ser bondoso não significa ser trouxa, não significa deixar os outros colocar os pés na tua cabeça, não significa você ser deixado para trás. O cristão, ele deve ter uma identidade. O cristão, ele precisa ter uma sabedoria. Aliás, o livro de Provérbios, o livro rico, em conselhos para que você seja mais sábio. Ou seja, entenda isso. Vale a pena ser bom, mas não vale a pena ser bobo. Que você possa dizer: Senhor, me dá sabedoria para viver uma vida como alguém digno. Me dá sabedoria para eu viver uma vida que atrai o olhar das pessoas com admiração. Que os outros possam ver em mim uma bondade de coração, mas não uma ingenuidade. Me ajuda a crescer nessa área na minha vida. Segundo pensamento que nessa manhã quer alcançar o teu coração, e você precisa aplicá-lo para você viver de uma forma diferente, conforme a vontade de Deus, é que agradar as pessoas não é uma obrigação. Você precisa agradar a Deus. Agora, eu agradando a Deus, vou me tornar uma pessoa excepcional. E uma pessoa excepcional geralmente agrada muita gente. Só que você tem que entender que, principalmente no mundo de relativismo, onde todas as pessoas podem pensar o que querem, muitas vezes nós somos levados a pensar: eu não vou dizer a minha opinião, que na verdade nem é a minha, a opinião de Deus, porque eu não quero ferir, eu não quero machucar, é melhor eu ficar na minha. Deus não nos chama a ficar na nossa. Deus nos chama a ser atalaias, a ser sentinelas, a ser porta-voz, embaixadores do reino de Deus. O apóstolo Paulo diz isso: eu sou embaixador, ou seja, alguém que leva uma mensagem da minha terra. Eu não sou dessa terra, eu sou do céu, e eu preciso levar a mensagem do céu. E muitas vezes, quando eu levo a mensagem do céu, eu não agrado todas as pessoas, mas eu não tenho essa obrigação. A verdade é para ser dita agora, ela é para ser dita com graça, com amor, com discernimento, na hora certa, na maneira certa. Mas não tenha medo de falar o que Deus colocou no teu coração, que vai contra o pecado, que vai contra o relativismo. Não existe relativismo. A Bíblia diz que há dois caminhos, um que leva à vida e outro que leva à morte. Não é relativo, é escolha. Eu posso escolher a vida ou a morte. São dois caminhos somente. Amém? Terceiro pensamento:
que você precisa adotar para você viver de uma forma diferente e não se frustrar diante das decepções da vida. É que no topo muita gente irá te aplaudir, muita gente irá te admirar quando você chegar no lugar onde Deus quer te levar, mas no caminho poucos vão te estender a mão. Entenda isso. A Bíblia diz que muitos se dizem amigos, muitos se dizem companheiros, muitos se vangloriam da própria bondade, mas o amigo fiel, quem o achará? Entenda isso. Não se decepcione quando as pessoas querem te decepcionar, porque um dia eles vão ver a obra de Deus na tua vida, mas nesse processo, muitas vezes, você vai ficar sozinho. É um caminho, muitas vezes, de dor, porque a Bíblia diz que o caminho que leva à salvação, à conquista, é apertado, estreito, e o caminho que leva à destruição é largo e confortável. Escolha você. Escolha você em qual caminho andar. Mas entenda que você está andando no caminho do sucesso. Muitos vão admirar o lugar onde você vai chegar, mas poucos vão estender a mão para você, para te ajudar nesse processo, nesse caminho. Quarto pensamento: nosso mundo só muda se eu me tornar agente de mudança. Vós sois sal da terra, diz o Senhor. Não adianta eu dizer, esse mundo não tem graça. É para isso que Deus te colocou nesse mundo, para ser a graça do mundo. Vós sois luz deste mundo. Esse mundo está na escuridão, esse mundo está nas trevas. É porque talvez você não está brilhando. Porque quando você assume o seu papel, tudo muda. Chega de dizer que as coisas não estão boas. Seja agente de transformação. As mulheres vão ter na igreja, dia 4 de dezembro, um dia antes de encerrar nosso jejum, um culto, um chá para elas. E o tema é transformadas para transformar. E muito me fascina esse tema, porque para isso que Deus nos chamou, para entender que a nossa salvação não foi à toa e só para nos levar no céu, mas para ser agente de transformação. Sexto pensamento, que você precisa deixar entrar na tua mente de verdade, e que a atitude sempre valerá mais do que qualquer palavra. Não seja um pregador de palavra, seja um pregador de conduta. O apóstolo Paulo dizia: sejam meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Ou seja, a vida de Paulo era um exemplo, mas não porque ele era um exemplo, porque ele imitava Cristo. Ou seja, ele se esforçava de ser transformado, como dizemos antes de ontem, lembra? Hoje nós falamos de não ser si mesmo. O apóstolo Paulo dizia um dia: olha, eu até me esforço de fazer muitas vezes as coisas boas, mas não consigo, eu só faço as coisas ruins, por isso eu preciso de lutar contra a minha carne, miserável homem que eu sou, eu preciso esmurrar a minha carne, por isso eu jejuo, por isso eu oro. Não fale, haja. E a última coisa que eu queria compartilhar com você nesta manhã é que um dia ruim jamais vai definir a sua vida. Se você teve um dia ruim hoje, ou ontem, ou antes de ontem, ou essa semana, ou esse mês, e aquilo está acabando com você, está trazendo desânimo à tua vida, que fala: por que isso acontece comigo? Será que vai sempre assim? Não. Deus tem coisas boas para você, acredite. Deus tem coisas boas para a tua casa, acredite. Ele é fiel. Ele é fiel. Deus é fiel. Creia nele. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, entregamos esse dia nas Tuas mãos. Que a nossa mente possa ser transformada conforme aquilo que nós escutamos nessa manhã. Nos proteja, nos abençoa, nos dá força para cumprir os objetivos que nós colocamos no nosso coração de cumprir. Que nós vivamos, Pai, coisas novas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã.